Olá, eu sou Lili Lopes, especialista em vendas e ensino corretoras de imóveis a vender 1 milhão em 30 dias, vendendo Minha Casa, Minha Vida. Pois muito bem, hoje eu quero compartilhar com vocês 3 desafios assim, avassaladores que essas corretoras enfrentam no seu dia a dia. E isso prejudica o seu resultado final. Então, são 3 desafios que, ao invés de serem colaborativos naquilo que elas necessitam, está afastando as corretoras de terem o resultado que elas merecem. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já fica aqui. Já me segue, compartilha, porque com certeza mais pessoas que você conheça, você deve ter conheça outras corretoras que também atravessam por situações semelhantes à sua e possa tenha um grande significado na vida dessas colegas também. Eu fiz aqui uma colinha e vou seguir então esse ritmo para não perder a linha de raciocínio. Muito bem. Então, nós todos sabemos que existe um grupo muito grande de corretoras de imóveis, de pessoas assim exímias, pessoas dedicadas, pessoas preparadas, entre aspas, dizendo, né, mulheres que são extremamente competentes, mas que atravessam um cenário muito opressor. Eu acho que essa é a palavra que cabe para a nossa situação, para a nossa realidade aqui. E isso afasta, né? Ou seja, ela se depara com uma agenda lotada, que ela acaba não dando conta de gerenciar. Ela tem uma mente super exaustiva, cansada, porque não consegue dar conta o que precisa ser dado. Tem potencial muito alto, um potencial absurdamente elevado, mas o avanço ele se torna aquém. Ou seja, fica tímido, né? Esse avanço, ela não consegue avançar para alcançar os seus objetivos. Não é culpa, né, do treinamento, ela já fez um treinamento, ela tem a carteirinha, ela fez o TTI, mas, infelizmente, as imobiliárias, os proprietários das imobiliárias, eles não, a grande maioria, isso é a minoria que se preocupa com isso, mas mais de 96% não se preocupam em dar treinamento, em atualizar, em especializar, tanto com a cultura da empresa, quanto com, com o desenvolvimento, né? Desde de uma simples abordagem com o cliente até o próprio fechamento, o pós-vendas, indicações, e isso gera um estresse absurdo. E o problema não é a falta de capacidade dessas corretoras, e sim um profundo desalinhamento. Ou seja, desalinhamento com a estrutura que ela carrega desde quando sai de casa até o local de trabalho, desalinhamento dos próprios colegas de trabalho. Há um desalinhamento emocional, há um desalinhamento psicológico, há um desalinhamento, às vezes, até comportamental, desalinhamento de vários nãos, desalinhamento principalmente emocional, por conta até da forma como ela é tratada com relação aos próprios clientes, porque, infelizmente, não são todos os clientes que veem o vendedor ou até mesmo a corretora de uma forma acolhedora, digamos assim. Então, são bastante desafios enfrentados. Esses desafios são extremamente cansativos, desgastantes, mas
os desafios, a jornada também exaustiva de gerenciar o trabalho de casa, levar filhos para a escola, pegar filho na escola. Então, tudo isso vai promovendo um certo desgaste. Tem muitas corretoras, inclusive, à beira aí de um burnout, inclusive, tem algumas que já até foram acometidas, encontram-se até em tratamentos. Enfim, são desafios e desafios que não acabam mais. E antes de eu revelar o primeiro, eu quero que você, então, se você ainda não me segue por aqui, eu peço para que você coloque seu dedinho aí, já comece a me seguir, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, se assim você desejar, e assim o YouTube vai entendendo que o nosso conteúdo tem uma relevância e vai entregar para mais pessoas também. Então, qual que é o primeiro desafio, né, que hoje eu quero te mostrar, esses desafios invencíveis, né, invisíveis, na verdade, né, são desafios invisíveis, que estão travando mulheres corretoras extremamente capazes e também a gente vai falar como que você pode destravar isso e ter uma vida um pouco mais leve, digamos assim. É a famosa, o primeiro deles, então, é a famosa ocupação sem progresso. Isso mesmo. Mas o que que é isso, Lili? O que que é uma ocupação sem progresso? É aquele cenário que a gente enfrenta, que existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e estar produzindo. Estar ocupado é diferente de estar produtivo. E quando você tem uma mente mais leve, você tem mais, trabalha com mais positividade, tá aí com a inteligência emocional equilibrada, tem um pouquinho de mindset, uma malícia, uma jogada de mindset, sabe se comunicar, tem aí um conhecimento bom de oratória, além da uma fina e elegante abordagem, sua postura diante do cliente, seu posicionamento daquilo que você carrega, da sua entrega, daquilo que você deseja enquanto corretora de imóveis, enquanto vendedora e cliente, existe uma diferença muito, muito grande entre você estar ocupada e estar produtiva. E esse cenário da ocupação, essa diferença, esse cenário, essa lacuna, essa dor, esse desafio é enfrentado por muitas mulheres, né, na corretagem, ela se dá exatamente pelo desgaste. Ou seja, tem toda essa vida desgastante, exaustiva, agenda cheia, cliente que às vezes, né, tem uns clientes que às vezes têm um jeito diferente de, de não contribuir tanto com a realidade, né? Enfim, isso vai mexendo com as emoções, isso vai trazendo um certo desgaste. E a falta também, gente, que eu noto muito, é a falta de leitura. Eu noto que as pessoas, principalmente agora, depois dessas redes sociais, estarem aí de uma maneira intensa, doida, tomando conta de tudo. Então, eu noto que, principalmente aqui no Brasil, as pessoas têm um precário interesse por leitura. Mas quem trabalha com venda, gente, quem trabalha com venda não tem desculpa. Quem trabalha com venda precisa se entregar para a leitura. Precisa ler, mas nem que seja 15 minutos mínimos por dia para se atualizar, para se preparar, para melhorar seu vocabulário, para melhorar o seu mindset, para melhorar o seu estado emocional, para melhorar várias e várias áreas. E para até melhorar o seu senso de deixar de pensar, esse senso da ocupação para o âmbito da produtividade.
Então, a ocupação, ela excessiva, muitas vezes, ela é uma anestesia emocional, né? Ou seja, é uma válvula de escape para essa exaustão, para esse estar apagando incêndios, né? Excesso de tarefas operacionais. Então, essa ocupação excessiva, ela transita, permeia por essa questão, entre aspas, anestésica e emocional. Lili, mas aí, qual a solução para essa realidade? Então, se você que é uma corretora de imóveis e que vive apagando incêndio, exausta, e vive aí nessa ciranda, né, nessa gangorra, digamos assim, emocional, que eu costumo sempre falar, que às vezes a nossa emoção ela está em alta, às vezes a nossa emoção ela está ali no meio, e tem dias que a nossa emoção ela está lá embaixo. E o dia que você tem um cliente para atender com emoção lá embaixo, não vai rolar venda. Isso já fica claro aqui que não vai, a venda não vai acontecer mesmo. E qual que então seria a dica, né, como uma solução para enfrentar essa primeira realidade aqui né, esse primeiro desafio aqui, que é a famosa ocupação sem progresso? É a clareza de prioridade. Então, você tem aí quais são as prioridades do seu dia a dia, você levantar aí com aquilo que você vai fazer primeiro, depois e depois e depois. Então, primeira coisa é a clareza de prioridade. Priorize aquilo que é fundamental em termos da sua seu profissional, da sua qualidade profissional, daquilo que você pretende entregar. Depois é a decisão consciente. Você precisa ter uma decisão, dentro dessa clareza, essa decisão bastante consciente da onde você deseja chegar. O que que você precisa, né? A partir do momento que você tem a clareza do seu posicionamento, do que é prioridade para você, você começa a decidir conscientemente. Mas faça isso com pequenos atos. Não adianta você elaborar um mundaréu de coisa, porque não vai resolver. Faça com começa com pequenos passos, que os pequenos passos você vai conseguir uma grande jornada. Então, essa é a dica de ouro. E corte os excessos. Excessos de tudo que você possa imaginar. Por exemplo, comece a observar o estilo de música que você ouve durante o dia. Que às vezes, músicas que drenam a sua energia, músicas que vão podando, que vão tirando de você a energia, é, é, isso vai fazendo com que você vai ficando fraco, vai ficando sentindo uma exaustão. Às vezes, pouca coisa que você faz no dia, devido a coisas negativas que você ouve através de música, rodinhas de fofoca, fica muito tempo parado com pessoas negativas, às vezes até colega de trabalho, às vezes até colega que fica lá na imobiliária, que não tem cliente para atender naquele momento, que não conseguiu fechar a semana, ou não conseguiu fechar nada durante o dia. Essas rodinhas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vai drenando, isso vai fazendo com que a gente se ocupe dessas coisas e não tenha uma vida de produtividade. Então, isso é muito sério. E quem faz tudo, e além de música, de conversas, de rodas que não são, né, esses cafezinhos muito de cantinho dentro das imobiliárias, isso vai drenando a sua energia e isso vai te dando fraqueza, vai te colocando num momento de exaustão. Isso não é um bom sinal. Por isso eu recomendo para você boas leituras, boas músicas, positividade, seja mais seletiva, né, nas rodas de amigo, com quem você anda, com quem você conversa, nas mesas por onde você senta, isso tudo vai te dar vantagens ou não. Então, saiba fazer melhores escolhas. Quem tudo, normalmente, quem faz tudo, né? Quem faz tudo normalmente não avança no que importa. Então, faça pequenas tarefas, faça pequenas coisas
e comece fazendo pequenas coisas, comece alinhando pequenas coisas, comece se organizando, que eu acredito que o seu dia já vai ter um grande resultado a partir do momento que você tiver esse olhar. E agora, então, nós vamos passar para o segundo desafio. Eu quero compartilhar com você. Se você ainda não me segue, aproveita esse momento, já clica aí, já me segue. Se você está gostando desse conteúdo, já compartilha, para não deixar para compartilhar depois, porque senão depois você acaba esquecendo. E qual que é o segundo desafio, então? A confiança externa e a insegurança interna. Ou seja, ter uma confiança que mostra para todo mundo que é muito confiante, que mostra para o cliente que é confiante, né? E isso tudo acaba gerando um profundo descontrole, uma desregulação emocional, e querendo ou não, o cliente percebe e a venda não acontece em função disso. Principalmente quando acontece algum problema desagradável dentro de casa, alguma realidade que mexeu bastante, drenou bastante, sugou bastante, vampirizou bastante a tua energia, já é o suficiente se você não souber regular. Se o dono da imobiliária também não tiver preparado para te ouvir, para te direcionar, para te dar uma ideia legal, para falar com você sobre aquilo que você possa fazer naquele momento para dar um aquece. Então, acontece muito e, de você não ter uma venda sustentável em função disso. Ou seja, a quem eu quero enganar agindo dessa maneira, né? Por fora, eu tenho uma confiança externa, demonstro uma confiança absurda, de uma maneira externa. Mas por dentro, só Deus sabe como eu estou insegura. E aí? Como é que eu vou atender um cliente? De que maneira que eu vou atender um cliente? Porque nós somos, gente, nós não somos formados só de razão. Nós somos criaturas humanas também muita emoção. E se a gente não souber controlar a venda, a vaca vai para o brejo. E a venda não acontece, não é? Então, como que eu devo, então, Lili, me sustentar, melhorar essa situação? Qual que é o caminho que eu devo seguir? Porque dessa forma não dá para continuar, né? Por dentro é uma corretora que está sempre oscilando. E uma pessoa com oscilações, nenhum cliente compra de um vendedor que está oscilando. Se o vendedor está inseguro, o corretor está inseguro e oscilando, imagina o cliente. É ele que vai pagar, é ele que vai desembolsar uma grana para pagar. Então, e às vezes ele também, enquanto cliente, ele já está inseguro ali. Ele não sabe se compra ou não. Como que o cliente vai comprar de um vendedor, de uma corretora insegura? Não existe, gente, venda dessa maneira. Compra e venda dessa maneira, num clima de insegurança. Hum? Então, o que que eu preciso fazer? Né? Além de eu ter um reconhecimento externo, né? Entender que um reconhecimento externo, ele não cura insegurança interna. Então, não adianta eu ficar recebendo elogios, reconhecimento das pessoas, tapinha nas costas, aperto de mão. Isso não cura uma segurança interna, de maneira nenhuma. Isso não vai. Então, qual que é o caminho? É entender que não é a falta de competência, porque competência, de repente, você pode ter e muito. É, é a falta de alinhamento entre o que você se tornou com o que você está vivendo, com o que você está vivenciando no momento. Então, de repente, uma situação não só em casa, mas às vezes tem uma pessoa hospitalizada, às vezes o cliente anterior
foi totalmente grosseiro, indelicado, passou por uma situação bastante constrangedora, já é o suficiente para o teu emocional estar totalmente desregulado. Isso causa uma insegurança para quem vai atender o próximo cliente, a menos que você regule. Mas se você não sabe regular ou não tem alguém na imobiliária com a capacidade de te ajudar a ter uma regulação das emoções, a ideia é não ir visitar o próximo cliente, porque você pode queimar a venda. É muito pouco improvável que você consiga fechar essa venda. Então, qual que é o caminho? É você fazer um alinhamento interno primeiro. É estar com alguém que possa contribuir com você. Fazer esse alinhamento interno. O primeiro deles é como? É você fazer um controle da respiração, né? Você dá uma puxada no ar, respira 4, segura 4 e solta em 5, né? Respira em 4 segundos, segura 4 segundos e solta em 5, 6 segundos. Demora bem para soltar. E você vai fazendo isso, né? Ouvir músicas alegres que te elevam, que te coloca para cima, ler frases de positividade, isso pode te ajudar naquele momento, no momento que você está ali e vai para o próximo cliente. Outra coisa é você ter um reconhecimento da sua identidade clara. Qual é a sua identidade? Quem é você? Né? O que você pretende da sua vida? Onde você pretende chegar? Então você precisa ter clareza da sua identidade, porque o fato de você estar passando por uma situação desagradável, desalinhada, essa não é você. Isso é um momento que você está vivendo. Mas quem é você? Na maioria das vezes, quem é você? De que maneira que você se posiciona? É lembrar de quem é você. É voltar nas suas origens e lembrar de quem é você. Quando não está no auge das emoções, sugadas das emoções atrapalhadas, das emoções em altos e baixos, desregulada. É isso. E o posicionamento consciente, né? Ter o seu posicionamento consciente. Saber a que veio e que o cliente precisa de você e que é só você que pode dar conta do recado. Então, é momento de você colocar os seus problemas numa sacolinha e colocá-la do lado e vida que segue. Não é bem assim. Isso é o que passam para a gente uma vida inteira, mas aonde a gente vai, quem tem o problema vai, leva o problema junto. Não existe isso de você querer isolar o problema e achar que ele vai ficar no portão da casa do cliente, não vai entrar. Não existe isso. Nós somos seres humanos e precisamos se reconhecer, mas não é ficar focado. Não é ficar focado no problema, mas focar na solução. E a solução é quem? Você estar por inteira, tratar bem esse cliente, estar por inteira ali, se jogar sem ficar pensando no que aconteceu no período da manhã, caso a visita com esse cliente seja no período da tarde ou no dia anterior, enfim. Mas precisa fazer essa regulação, sim. E agora, então, nós vamos para o terceiro. Então, antes de até ir para o terceiro, quero ler uma frase que eu acho interessante aqui, ó. Você não precisa provar mais para ninguém. Você só precisa se alinhar. Você não precisa ficar provando nada para ninguém, além de para você mesmo, e nem para você precisa ficar provando. Mas a única coisa que precisa fazer é alinhar. Alinhar as tuas emoções. Alinhar o processo. É regular. Fazer uma autorregulação. E isso vai te colocar na linha. Porque quando a gente está com as emoções totalmente desreguladas, é igualzinho um trem fora do trilho. Quando você faz a autorregulação, você alinha as suas emoções, o vagão volta para o trilho novamente. O vagão voltou para o trilho, aí sim, é hora de você se encontrar com o próximo cliente. Aí você está preparada para você, de uma maneira adequada para você poder seguir com o próximo cliente. E é claro, vai dar bom.
vai conseguir realizar com certeza a venda. E o terceiro, porém não menos importante, de igual modo importante, o que está acontecendo com várias mulheres aí corretoras. A gente tem feito pesquisa, a gente tem estudado bastante, entendido desse mercado, e olha, é a trava invisível da decisão. O que que é isso? É lógico, se está com tudo desregulado, cai nessa lacuna, nesse abismo da indecisão. Ou seja, sabe que tem que fazer, mas não faz, precisa fazer, mas acaba não fazendo. Fica ali naquela, como cachorrinho, em torno do próprio rabo, e não sai do lugar. Então, o momento mais crítico não é quando você não sabe, é quando você sabe e mesmo assim trava. E aí, nesse momento, você sente, você percebe, você entende e você é, vai marcando a- a- o compasso da situação. É voltar o olhar para si. É procurar entender e pegar um caderno e fazer anotações. Por exemplo, o que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Então, você faça esse tipo de pergunta: o que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo? Como eu gostaria de me sentir? E o que eu posso fazer para melhorar o que eu estou sentindo? Olha quanta dica importante para trabalhar essa questão das minhas emoções desreguladas. Isso aqui já é uma autorregulação. E aí você vai percebendo, começa a perceber como que está a sua respiração. Normalmente, quando as nossas emoções elas estão totalmente irregulares, desreguladas, a nossa respiração ela muda. Ela fica mais ofegante, ela fica mais cansativa, ela fica parecendo que a gente correu quilômetros, quilômetros. E aí é o momento da gente voltar o olhar para si e fazer uma autorregulação. A gente só sabe que está autorregulado a partir da nossa respiração, a partir da nossa batida cardíaca, frequência cardíaca, o coração acelerado, respiração ofegante, está dizendo para você, está sinalizando para você, não é hora de você ir para o próximo cliente, porque você está com as emoções desalinhadas, o cliente vai perceber e você vai perder a venda. Ou seja, você não vai conseguir concluir a venda. Então, o, o momento, né? O momento é para realmente você parar, pensar, respirar, para aí você tomar a decisão, ir ou não. Mas você fazendo esses exercícios, com certeza, já vai ser assim uma ajuda e tanto. Então, nomeie o que você está sentindo. Nomeie as suas sensações. Nomeie as emoções. Eu estou sentindo raiva. Eu estou triste. Eu estou chateada. Eu estou querendo pegar um pelo pescoço. Qual é? Dá nome, né? E o que eu poderia fazer? O que eu estaria fazendo se eu não estivesse sentindo isso? Essa é a pergunta mais interessante, né? O que eu estaria fazendo caso eu não estivesse sentindo isso? Então, é se perguntar quais os medos, né? Não é falta de clareza, mas é medo. Os medos de você, medo de enfrentar cliente deselegante, medo de enfrentar cliente desagradável, medo de enfrentar, às vezes até o próprio dono de uma corretora, medo de enfrentar colegas, né? Quantas pessoas têm aí amigos? Quantos amigos você tem? Quantos amigos a gente consegue construir na vida? Colegas são vários, mas amigos. Então, esses medos que vão
nos travando no dia a dia, vão nos tolhindo, vão nos perseguindo, vão nos tirando o sossego. É medo do que a clareza vai exigir de você, né? Então, às vezes, a gente tem medo de parar para refletir uma vida com mais clareza, uma vida com mais nitidez, porque a gente sabe que quanto mais clareza a gente tiver, mais a quem mais for dado, mais será cobrado. Essa é a realidade. E quais são as consequências de tudo isso, né? De toda essa realidade, né? Se eu não me cuido, eu tenho a energia drenada, uma mente sobrecarregada, uma exaustão que não tem descanso, né? Que não se resolve. E eu não vou fechar a meta do mês. Como consequência, eu perco o cliente, eu perco vendas. E essa, na verdade, não é a vida que eu, enquanto corretora de imóveis, quero. Esse não é a realidade, esse não é o preço que eu quero pagar. Então, não tenha medo de ser quem você nasceu para ser. Estude, aprimore, faça novos cursos, se atualize, porque você nasceu para brilhar. E a gente só brilha se aperfeiçoando. A gente só consegue brilhar se aperfeiçoando, se dedicando, eh, estudando, se especializando, porque o mundo hoje não basta ser um profissional meia-boca. A gente precisa ser especialista. E para se tornar um especialista, precisa de muita dedicação. E mostre para o medo que ele é pequenininho. Segue a dica de hoje. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo conteúdo. Fique em paz.